Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás.
é a tua glória. Tudo que nós queremos, ó Deus, é a sua presença. Sabemos, ó Deus querido, que não há Deus como tu. Tu és o único Deus. E queremos, Senhor, nesta manhã exaltar, glorificar o Senhor. E queremos sair daqui, meu Deus, para te exaltar, te glorificar diante do mundo. Oh, obrigado, Espírito Santo. Que esta reunião seja poderosa. Que aconteçam coisas aqui hoje extraordinárias, sinais, maravilhas de Deus, em nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, meus irmãos. Bem forte as palmas. Glória a Deus. Ao Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. Os amigos que estão em casa, Deus abençoe você. Receba em nome de Jesus o nosso carinho, nossa fé. E gostaria que você ficasse comigo nessa reunião, porque certamente Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus, tá bom? Deus vai falar com você, você vai sair daqui muito abençoado. Aliás, quando essa reunião terminar, você vai ser muito abençoado. E os irmãos que estão aqui na igreja, quando saírem daqui, vão sair abençoados. Amém? Amém, pessoal? Porque hoje, com certeza, não foi à toa que você veio. Foi o Espírito Santo que trouxe você para falar ao seu coração e para te dar vitória. Amém, Jesus? Irmãos, tem uma coisa que há alguns dias ela é sempre voltada aqui ao meu coração. Estava falando com a igreja, pessoal. Eu comecei uma mensagem nas reuniões de quarta-feira. E eu fui falando sobre esse assunto e depois eu dei uma pausa. E hoje eu estou entendendo aqui o propósito de Deus, porque nós vamos falar sobre isso aqui no domingo, mas sobre uma perspectiva muito maior. Você vai ver que Deus vai falar bastante com você. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, por favor, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Em nome de Jesus. Amém? Lá no versículo de número 23, nós vamos começar aqui. Gálatas, capítulo 3, verso 23. Os irmãos que têm um pouquinho de dificuldade com a Bíblia, vocês vão acompanhando comigo aqui pelos monitores, que tudo que eu falo eles vão passando aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo de número 23, quem achou diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos, 3:23 diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Olhem para mim, irmãos. A Bíblia diz que nós estávamos sendo guardados por Deus. Deus estava preparando algo muito importante para nos entregar, para nos dar. E antes que esse algo especial viesse, Deus nos guardou através da lei. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a lei. Mas então, depois de muito tempo nós guardados por essa lei, Deus nos deu a fé. E é por essa fé, por ela que nós temos que viver hoje. E a Bíblia diz, irmão, que essa fé é a vitória que vence o mundo. Você, irmão, que ainda não aprendeu a ser uma pessoa de fé, a andar pela fé, você ainda não conseguiu vencer. Não de verdade. Mas no momento que você entender a fé, que você entender que aquilo que Deus fala é a verdade, e você crer e começar a viver por aquilo, você vai viver num outro patamar. Você vai ter um outro tipo de vida. Você vai conseguir agradar a Deus. Amém? Você vai conseguir agradar a Deus, viver a vida que Deus quer que você viva, e você vai alcançar aquilo que você quer alcançar de Deus. Irmão, ninguém quer viver no sofrimento, ninguém quer viver na derrota, no fracasso, na doença, na miséria, no pecado, no vício. Ninguém quer viver desse jeito. Mas a pessoa, irmão, não consegue se libertar até que ela aprenda a viver pela fé. Nós passamos gerações guardados por Deus pela lei, mas Deus estava preparando a fé para nos dar. Aí o versículo 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra de Deus está nos dizendo que a lei nos serviu de aio. O que é um aio? O aio, ele era um servo, um empregado na Bíblia, no tempo que a Bíblia foi escrita, que cuidava de crianças. A palavra aqui, no texto original, a palavra grega que nós traduzimos por aio, é a palavra pedagogos.
que você sabe muito bem, a pedagogia é aquela ciência, vamos dizer assim, que tem a ver com o ensinar as crianças. Aquela moça, ou pode ser também aquele rapaz, mas é mais as mulheres que têm esse, vamos dizer assim, esse interesse. Quando elas entram numa faculdade para estudar a pedagogia, qual é o propósito dela? É educar depois quem? As crianças. Então, lá no tempo da Bíblia, havia um pedagogo, mas não era um professor como nós temos hoje, era um servo, um escravo. As famílias mais ricas, mais abastadas, que tinham mais condições, elas tinham um servo apenas para cuidar das crianças. E hoje a Bíblia está dizendo para nós que a lei ela nos serviu como um aio. Nós éramos como crianças perdidas, nós não sabíamos o que fazer. Então a lei ela fazia o quê? Ela nos mostrava qual era a vontade de Deus. Agora, irmão, a lei ela é uma coisa muito maior do que você possa pensar. Se você perguntar para um judeu o que é a lei, ele vai dizer para você que a lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente entende como lei aqueles 10 mandamentos, né, que foram escritos lá nas tábuas da lei, que o Senhor Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Ali nós temos, eu posso dizer para vocês, um resumo, uma síntese da lei. Só que a lei é muito maior. Se você pegar todos esses livros que eu falei agora, principalmente de Êxodo capítulo 13 para frente, até Deuteronômio, você vai ver uma série de regras, centenas, sobre os mais diversos aspectos da vida, tanto sobre a forma de viver em sociedade, como a forma de sacrificar a Deus, a forma de cultuar a Deus, tudo isso estava envolvido na lei. Amém? Essas regrinhas, vamos dizer assim, essas várias regras que o Senhor Deus deu e entregou a Moisés, elas são chamadas de lei. E isso tudo, como nós vimos, era o aio. Era para a gente entender, essa é a vontade de Deus. Deus quer que eu ande dessa forma. Deus quer que eu me comporte dessa maneira. E a Bíblia diz que a lei ela teve uma boa serventia. Ela nos ensinava o que Deus queria até que viesse a fé. Agora que a fé veio, nós já não estamos mais debaixo de aio. O versículo 25 vai dizer assim: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós somos todos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Filho de Deus é aquele que recebeu Jesus como seu Salvador. Amém? Quando a Bíblia fala, porque todos sois filhos de Deus. Ah, pastor, então todo mundo é filho de Deus. Não. São filhos de Deus todos aqueles que receberam a fé em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele, Jesus, veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles quantos o receberam, a estes ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para uma pessoa ser filha de Deus, ela precisa ser feita filha de Deus. E ela é feita filha de Deus através da fé em Jesus. Amém? Todos aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador, não são filhos de Deus. Podem ser até pessoas religiosas. Podem ser até pessoas que têm alguma crença. Não, eu acredito muito em Deus. Amém. Mas ela não é ainda um filho de Deus. A Bíblia diz que o filho de Deus é aquele que de Deus é gerado. E como é que Deus é gerado em você? No momento que o Senhor Jesus entra na sua vida. Quando você o recebe como Salvador. Amém? Mas não é esse o nosso assunto. O assunto aqui é o seguinte, é que nós somos feitos filhos de Deus, sim, pela fé. É a fé que agora nos faz essas pessoas que têm a capacidade de agradar a Deus e viver o padrão de vida que Deus quer de nós. Nós não estamos mais debaixo da lei. Ah, pastor, então agora eu posso viver do jeito que eu quero? Não, não é isso. A questão é a seguinte, irmão. A lei, ela nos fazia entender o padrão de comportamento que Deus espera. O padrão moral que Deus tem para nós. Através da lei, nós descobrimos que o adultério é pecado. Que roubar é pecado. Que o mentir é pecado. Amém? Como é que eu sei que mentir é pecado? Quem foi que me disse que mentir é pecado? Ah, pastor, foi meu pai, foi minha mãe, sim. Mas aonde eles aprenderam?
Da onde vem essa ideia de que mentir é pecado? Vem da lei de Deus. Todos que hoje ensinam que mentir é pecado, ensinam porque um dia Deus falou isso e colocou isso na lei dele. Por que nós dizemos que o adultério é uma coisa errada? Da onde vem esse pensamento? Adulterar é errado. Da onde vem? Vem da lei de Deus. Então, todo esse pensamento que nós temos de moral, de conduta, isso é certo, isso é errado, isso tudo veio da lei de Deus. A lei nos faz ter consciência do que Deus quer e do que Deus não quer. E no momento que eu sei o que Deus quer e eu sei o que Deus não quer, eu passo a entender o que é o pecado. O pecado é toda transgressão à lei de Deus, à vontade de Deus, ao padrão que Deus estabeleceu para o povo dele. Amém? Nesse sentido, a lei é muito boa. Ela me faz entender o que Deus quer, só que tem um problema. Nós, irmãos, por natureza, nós somos desobedientes à lei de Deus. A Bíblia fala lá em Efésios 2:2, se eu não me engano, que nós somos, irmãos, filhos da desobediência. Nós nascemos assim. A pessoa, quando ela vai crescendo, não demora muito, ela aprende a mentir. Aquela criança, ela sabe, se eu fizer tal coisa, vai ter uma punição. Então a mamãe chega e pergunta, quem fez? Ela, não fui eu, não. Ninguém precisa ensinar ela a mentir, não demora muito, ela já começa. E junto com isso vem outras coisas. Isso é a nossa natureza. Então olha para o pastor, a lei nos faz entender o pecado, mas ela não nos dá a capacidade de não pecar. Então todos nós somos pecadores. Irmãos, isso é muito sério. O nosso irmão Tiago, ele escreve que se você transgredir um só mandamento da lei de Deus, você se tornou culpado em toda a lei de Deus. Então talvez alguém vai dizer, pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei. Pois é, mas uma mentira que você tenha contado faz de você culpado em toda a lei. Vamos dizer assim, um olhar cobiçoso, porque a Bíblia diz, não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, e tudo mais que o teu próximo possui. Se algum dia você olhou e falou, rapaz, bem que eu podia ter um carro desse, bem que eu podia ter uma vida dessa, você se tornou culpado não só nesse desvio, mas em toda a lei de Deus. Nós somos transgressores em toda a lei, culpados em toda a lei. Você é culpado, eu sou culpado. Amém? E não havia, irmão, nada que eu ou você pudéssemos fazer para nos salvar. Nós estávamos perdidos. Só que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Irmão, Deus amou você de tal maneira que Ele enviou Jesus para morrer por você. Ele sabia que eu e você, nunca, nós jamais seríamos capazes de viver pela lei de Deus, obedecendo, sendo aquilo que Deus espera. Então Ele enviou aquele que podia, Ele enviou Jesus. E Jesus pagou o preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Amém? E agora, glória a Deus, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Amém? Como assim pela graça? O Senhor Jesus pagou o preço. Entenda bem, tudo que você compra, tudo que você tem, irmão, teve um preço. Você vai dizer assim, não, pastor, não teve. Essa roupa que eu estou usando eu ganhei de presente. Você ganhou, mas alguém pagou. É verdade ou não é? Esse sapato que você está usando, essa calça, essa blusa bonita que vocês estão usando, talvez você tenha ganhado do seu marido, da sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, mas entenda bem, alguém pagou o preço. Olha para o irmão e fala, sempre tem alguém pagando o preço. E olha para o pastor, a salvação ela é gratuita para nós, mas ela custou o maior preço de todos, o preço mais alto. Custou o sangue do Filho de Deus. Ele veio, pagou esse preço, e agora, de graça, nós não precisamos mais pagar, porque Ele passou. Agora, de graça, nós podemos ter salvação, podemos ter vida eterna. E unicamente o que nós precisamos é crer no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus, você é justificado. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, portanto agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Antes nós estávamos debaixo da lei.
E a lei era assim: pecou, morreu. Pecado, morte. Você é culpado, acabou para você. Mas nós não estamos mais debaixo da lei do pecado da morte. Agora nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E ela nos resgatou. Amém? Você não podia pagar o preço, mas Jesus pagou no seu lugar. E pela fé em Jesus você foi salvo. Nunca foi pelo seu mérito. Nunca foi pelo seu merecimento. Mas pelo merecimento do Filho de Deus, de Jesus, você foi salvo. Diga glória a Deus. Ah, pastor, então agora isso quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito. Jesus já pagou o preço. Eu sou salvo pela fé, não é pela obediência à lei. Então isso quer dizer que eu posso viver pecando, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Olha para o pastor. Aquele que é nascido de Deus não vive para o pecado. O segredo é esse. A Bíblia vai dizer para nós, deixa eu mostrar para você rapidinho, 3 passagens aqui. Romanos, capítulo de número 6. Abra a sua Bíblia lá. Isso aqui eu queria que você abrisse para você ver comigo. Romanos capítulo 6, versículo de número 1. Olha que palavra bonita. Eu vou até ler por aqui. Diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Ou seja, eu posso agora continuar vivendo no pecado para que essa graça de Deus ela seja revelada em mim? Versículo 2, olha o que o Espírito Santo fala. De modo nenhum. Não tem como, irmão. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmão, no sacrifício de Jesus nós morremos para o pecado. Na ressurreição dele nós ressuscitamos para viver uma nova vida. Como é que agora eu vou viver no pecado, irmão? Quem está em Cristo não é mais um pecador. Pastor, mas então isso quer dizer que Jesus pagou o preço? Olha que coisa séria, isso aqui que eu vou falar para você é muito importante. Jesus pagou o preço pelo pecado, porque eu não podia pagar, mas Ele espera que eu continue pagando do mesmo jeito, sendo obediente à lei. Olha para o pastor, agora, obedecer à lei passou a ser a nossa natureza, porque nós somos novas criaturas em Deus. Abra a sua Bíblia agora você volta lá para Gálatas, olha que palavra bonita. Gálatas é depois. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. Que palavra linda. O que está escrito? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas? E tudo se fez o quê? Eis que tudo se fez novo. Irmão, você não é mais aquela pessoa que você foi no passado. A velha criatura que vivia no pecado. Toda pessoa que diz assim, eu sou de Jesus, mas ela continua vivendo na prostituição, na mentira, em qualquer tipo de transgressão, irmão, essa pessoa não nasceu de novo. Nós agora, sendo novas criaturas, que Jesus fez isso em nós através do sacrifício dele lá na cruz, diga glória a Deus, agora nós vivemos uma outra vida. As coisas velhas já passaram. Se você ainda tem, olha para o pastor, se você ainda tem o interesse nas coisas velhas, significa que você não nasceu de novo. Entenda bem, a capacidade de pecar eu tenho, você tem. Enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo e vivendo nesse corpo, nós ainda continuamos sendo capazes de mentir. Nós ainda continuamos sendo capazes de se prostituir. Quando eu falo prostituição, eu sempre gosto de lembrar uma coisa. A prostituição não é só quando uma pessoa vende o corpo, tá, irmão? Não é só quando alguém vai para uma esquina aí e se vende por, sei lá por que valor. A prostituição é todo pecado de natureza sexual. O homem só pode coabitar com uma mulher, só pode se deitar com uma mulher se ela for esposa dele. Fora disso, é prostituição. Aí existem vários tipos de prostituição. O homem casado que se relaciona com uma mulher que não é a esposa dele, ele é adúltero. 2 pessoas solteiras que se relacionam, elas estão fornicando. Tudo isso é prostituição. Aprende isso aqui, que isso aqui é muito sério. Agora olha para o pastor. Nós que somos de Deus, nós ainda temos em nós, no nosso corpo, na nossa carne, a capacidade de pecar? Sim. Você tem a capacidade de fazer tudo isso, de se drogar, se prostituir, de mentir, de roubar, de matar. Tudo isso você tem. Só que você não é mais essa pessoa. Você é uma nova criatura. Você não consegue mais viver para o pecado. Se alguém vive para o pecado é porque não nasceu de novo.
O nosso irmão João escreveu, vai lá, primeira carta de João, vamos lá rapidinho, 1 de João, capítulo 3. Queria ler com vocês o versículo 6. 1 de João, capítulo 3, verso 6. Diz assim, qualquer que permanece nele em Cristo, em Deus, não vive o quê? Não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem... Olha para o pastor, pecar, em algum momento da nossa vida, infelizmente a gente acaba pecando. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não vive pecando. Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Acidentes, em algum momento, acabam acontecendo na nossa vida. Todo mundo aqui que dirige, em algum momento já deu uma esbarradinha, já encostou o carro. Já aconteceu com você, sim ou não? Você sai de casa num belo dia, está tudo perfeito, de repente você não olhou direito, não viu, quando você viu, atravessou um sinal, alguém veio e bateu. Só que isso são o quê? Acidentes. Agora, irmão, um acidente, ele é diferente de uma coisa que é projetada. Eu era pastor numa cidade, não vou falar qual foi, porque foi um caso muito feio. Tinha acabado o culto na igreja, eu estava indo embora para casa, peguei o carro, minha esposa já estava comigo, e quando a gente estava na rodovia, irmão, o trânsito estava todo travado, parado, e ficou um tempão. E eu percebi que aqui não andava, e do lado de cá também não via ninguém. Não vi um carro. Daqui a pouco, irmão, alguém acho que furou o bloqueio, não sei o que aconteceu, passou por nós e disse assim, rapaz, você tem como voltar? Eu falei assim, eu tenho para onde voltar. Ele falou assim, se você puder voltar, volta. Porque você não vai querer passar e ver o que está ali na frente. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. O acidente tinha sido muito feio. No outro dia veio a notícia, irmão. O cidadão, ele estava, sei lá, doido, com raiva da mulher dele. E ele estava com olha que você vê que coisa absurda. Ele estava no carro com as crianças no banco de trás e falando com a mulher no telefone e brigando com ela. E dizendo assim, não, hoje você vai pagar. Eu falava para você que eu ia fazer, não sei o que, hoje eu vou fazer. Irmão, ele pegou o carro na rodovia e se jogou na frente de um caminhão. Matou todo mundo. Me perdoa, irmãos, isso foi um acidente? Não, isso não foi um acidente. Isso foi uma coisa premeditada. O pecado na sua vida, quando ele acontecer, ele não deve acontecer. Mas se um dia ele acontecer, tem que ser um acidente. Você não vigiou, quando viu, aconteceu. Mas na mesma hora, irmão, Deus me perdoa. Não vou mais fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. O que eu quero que você entenda, irmão? Quem é de Deus não consegue viver. Se você está muito tranquilo com o pecado, você não está bem, não. Mas olha para o pastor, tudo isso que eu falei para você é uma introdução. Porque o assunto que eu quero trazer é outro. Olha para mim. O pecado continua sendo pecado. Aquilo que a lei revela que é errado, continua sendo. Amém? Pela lei de Deus nós entendemos que idolatrar é pecado, que blasfemar é pecado. Pela lei de Deus nós entendemos que desonrar é pecado, mentir, roubar, matar, cobiçar, e todas essas coisas continuam sendo pecaminosas. Amém? Mas nós somos justificados pela graça. E nós, olha para o pastor, estamos livres do pecado desde que veio a fé. Amém? Desde que veio a fé, acabou o problema do pecado para nós. Diga glória a Deus. Eu queria falar com vocês nessas próximas semanas, eu vou tomar uns 5 minutinhos agora, sobre os mandamentos de Deus, mas eu queria falar com eles sobre a perspectiva da fé. Vamos ler de novo, só onde a gente começou, Gálatas 3, versículo 25, lá onde a gente começou, Gálatas 3, 25, olha que palavra forte. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Pela fé você foi feito um filho de Deus, pela fé você vive como um filho de Deus. Então, antes a lei ela era o aio, ela era o empregado que dizia, mentir é feio, roubar é feio, amém? Nós éramos crianças. E agora que nós somos da fé, a lei não vale mais nada? Não. Ela continua nos revelando qual é a vontade de Deus. Mas agora nós somos filhos. Vivemos como filhos pela fé. Diga amém. Então nós temos que olhar aquela lei de Deus, aqueles mandamentos de Deus, sobre uma outra perspectiva, sobre a perspectiva da fé. Agora que eu sou da fé, agora que eu sou um filho de Deus e vivo pela fé,
O que a lei significa para mim? Vamos lá rapidinho para Êxodo capítulo 20. O que eu vou mostrar para você aqui está em duas passagens da Bíblia. Está em Êxodo 20 e está em Deuteronômio capítulo 5. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Então, a maioria dos mandamentos que você encontra em Êxodo, Levítico, você vai encontrá-los depois de outra forma em Deuteronômio. Mas eu quero ler com vocês em Êxodo. Amém? Essa passagem aqui é muito famosa. São os famosos 10 mandamentos. Todo mundo aqui já ouviu falar deles. Êxodo capítulo 20. Quem achou, diga amém. Eu vou ler com vocês, irmãos, bem rapidinho os mandamentos, tá bom? Vamos ler comigo? Capítulo 20, a gente vai ler do 1 até o versículo de número 17. Diz assim, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amam, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus. Esses aqui são os 2 primeiros mandamentos. 3º. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8. 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia do sábado e santificou. 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13, o versículo 13, é o 6º mandamento. Não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esses aqui são os 10 mandamentos. Amém? Eles revelam o padrão moral de Deus para o homem. Deus não quer que o homem adultere, Deus não quer que o homem minta, Deus não quer que o homem cobice aquilo que não é dele. Esse é o padrão de Deus para o homem, diga amém. Mas eu disse para você que nós vamos olhar esses mandamentos sobre a perspectiva da fé. Vamos começar no primeiro mandamento, que é só o que vai dar tempo de eu falar hoje com você, e eu já estou até atrasado. Capítulo 20, versículo 2. O primeiro mandamento está aqui, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Irmão, é muito simples você entender isso aqui. Ele é o único Deus, e Ele deve ser servido e adorado como o único Deus e o único Senhor. No versículo 2 ele diz: eu sou o Senhor, não tem outro. Ele é o Senhor. Foi Ele quem nos tirou do Egito, o povo de Israel do Egito. Ele nos tirou do pecado, da escravidão na qual nós vivíamos. E no versículo 3 ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Amém? Só uma observação que alguém pode fazer: pastor, antes, quando eu era criança, e eu fiz lá, alguém pode falar isso, e eu fiz lá a catequese, me ensinaram que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que é, pastor? Esse não é o primeiro mandamento? Não como está na Bíblia. É claro que amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. Inclusive, uma vez perguntaram para Jesus: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus citou: o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse mandamento está citado numa outra parte da lei, mas Jesus diz que ele é o maior mandamento, e Jesus diz que o segundo é semelhante a ele, que é amar o próximo como a si mesmo. Amém? Mas se nós formos olhar para os 10 mandamentos, não aparece essa palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não aparece.
O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Pastor, mas então por que eu aprendi diferente quando eu era criança? Provavelmente porque quando os nossos amigos católicos, eles foram criar a doutrina deles, eles viram que se eles fossem ensinar os mandamentos como eles são, os mandamentos iriam entrar em conflito com algumas práticas que eles têm. Então eles pegaram o primeiro e o segundo mandamento e eles tiraram, fizeram uma adaptação: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, é assim que você aprendeu. O segundo mandamento eles praticamente excluíram, porque o segundo mandamento está aqui, no versículo de número 4. Não farás para ti imagem de escultura. Amém? Olha para o pastor. Os católicos, eles obedecem o primeiro mandamento. Obedece. Se você perguntar quantos deuses existem, eles vão dizer: só existe um Deus, o único Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nisso eles estão corretos. Amém? Mas não é novidade para nós que eles pecam no segundo mandamento, quando a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura. Eles vão dizer que não, mas aquelas imagens não são para idolatria. E olha para o pastor, na teoria da doutrina deles realmente não é. O objetivo daquilo ali é didático. Eles vão dizer assim: não, aquela imagem é igual a foto que você tem do seu pai e da sua mãe. E no que eles ensinam e falam, realmente é. Mas nós sabemos que na prática não é assim. Na prática existe uma idolatria, porque aquilo é venerado, a pessoa carrega, canta para aquilo, adora, ora, beija o pé da imagem. Eu já fiz isso, quem já fez aqui? Então nós sabemos, olha para o pastor, que na teoria não existe idolatria, na prática existe. Amém? Mas não vamos falar disso aqui hoje não, tá bom, pessoal? E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberto para você perguntar para mim, conversar comigo. Acabou o culto, pode vir, que eu tiro essa dúvida sua em nome de Jesus, tá bom? Agora olha para o pastor, vamos falar do primeiro mandamento sobre a perspectiva da fé. Ele é o único Deus. E ele está dizendo: não coloque outros deuses diante de mim. Colocar diante é colocar na frente. Irmão, você sabe que tem muita gente que diz que é de Deus, mas ela tem um temor por outros deuses. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que crer que Deus existe, mas olha para mim, você tem que crer no poder de Deus também. Se você acredita que há um Deus, mas você não acredita no poder dele, que ele é um galardoador, que ele recompensa você, você também está pecando. E às vezes, irmão, por incrível que pareça, olha para mim, você acredita mais no poder do diabo do que no poder de Deus. Você está colocando, não fica assustado, tem muito crente que está colocando o diabo na frente de Deus. Pastor, mentira. Verdade. Tem gente que vive temendo a doença, a miséria, a crise. Não pode ouvir falar de uma coisa ruim que a pessoa treme. Sabe por que você treme diante do problema? Porque, por mais que possa parecer ser inconsciente, mas é uma verdade, você acredita mais no poder daquele demônio que coloca aquilo. Eu já falei várias vezes aqui, irmão. A pessoa chega aqui na igreja: pastor, ora por mim. Eu oro pela pessoa e a pessoa: tá bom, pastor, continua orando por mim, que a luta é grande. Não estou desfazendo de quem faz isso não, tá, irmão? Mas você vê que a pessoa não acredita muito na oração. Não tem nada mais poderoso do que esse poder que a gente usa na oração. E a gente não precisa falar muito não, uma palavra já tem um poder tremendo. Mas a pessoa sai da igreja desanimada: a luta está difícil. Agora, irmão, se o feiticeiro pegar e falar assim: vou botar teu nome na boca do sapo, a pessoa acredita, irmão. Mas acredita com força. Só de falar: eu vou botar, o cidadão nem precisa colocar, só dele colocar a pessoa já começa a ver vulto, ouvir voz, já começa a sonhar com o bicho vindo buscar ela, vem te buscar. E a pessoa já, sabe por quê? Porque ela acredita, irmão. Ela vem aqui na igreja desesperada: pastor, ora, jejua por mim, pelo amor de Deus, porque quem falou que vai botar, pastor? Irmão, vocês estão entendendo? Você está colocando outros deuses diante do Senhor. Você está dizendo que o Deus que o feiticeiro serve, você está dizendo que o Deus dele é mais forte que o seu Deus. Quando isso é a maior mentira, irmão. 1 João 4,4: filhinhos, já os tendes vencido. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Deus que eu sirvo é maior.
Mas eu olho para o Deus que coloca a doença como se ele fosse maior. Tem gente, irmão, que se o médico falar é câncer, ela já fala, morri. Sabe por quê? Porque para ela aquilo ali não tem solução. O Deus que coloca o câncer lá, o demônio que coloca o câncer, para ela é mais forte do que o Deus que cura. Você está entendendo que você está pecando no primeiro mandamento? Talvez você nunca percebeu isso. Irmão, ele é o único Deus. E ele é todo poderoso, diga amém. Pior do que isso, irmão, é que tem muita gente que está colocando o homem como um Deus na vida dela. Eu não tenho nada na vida por causa do meu pai. Não tenho nada na vida por causa da minha mãe. Não tenho nada na minha vida, pastor, porque o meu marido não deixa. Então seu marido é seu Deus? É ele quem determina o que você vai ter? Seu pai, é sua mãe? Romanos 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós? Se Deus é por nós, igreja? Irmão, se Deus é com você, quem é que é maior que você? Isaías 43, verso 13. Olha que isso aqui, você conhece, isso aqui é forte demais, irmão. Isaías 43, 13. Olha que palavra forte. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Ninguém há que possa escapar da minha mão, irmão. Quando ele decide fazer, quem é que vai impedir? Olha o que diz ele. Operando eu. Irmão, o poder está nas mãos do nosso Deus. Só que você anda dizendo por aí que o seu marido está impedindo o agir de Deus. Eu não tenho dinheiro porque o meu patrão não olha para mim. Então o seu patrão é Deus agora. Porque você está dizendo que ele está impedindo o agir de Deus na sua vida. Deus está dizendo, agindo eu, quem impedirá? Irmão, para de colocar a sua vida na mão do homem. De dizer que o homem é o seu Deus. Porque é exatamente isso. O obreiro que está na igreja e fala, eu não cresço no ministério porque o pastor me impede, o pastor me amarra. Então eu virei Deus agora? Irmão, eu posso falar uma coisa para você? Eu posso até não gostar, não existe isso, tá, irmão? Eu nunca vi um pastor não gostar do obreiro, eu nunca vi. Se você já viu, me desculpa você ter visto esse tipo de coisa. Eu aqui, por exemplo, eu amo todos eles absurdamente, eu sei que eles sentem esse amor, não é verdade, obreiros? Né, obreiros? Na verdade, não é, o Rogério? Né? Ele olha para mim, ele sente o meu olhar apaixonado, né, pela vida dele em Cristo, aleluia. Todos os obreiros aqui, amém, irmãos obreiros, glória a Deus. Mas olha para o pastor, voltando aqui para a mensagem. Se algum dia algum pastor por aí não gostou do obreiro, pode dizer, irmão, ainda que eu não gostasse, quem sou eu para impedir ele de crescer? Se Deus é com ele, amém, irmão? Se um obreiro começar a ser usado por Deus, irmão, começar a curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar com unção, eu posso fazer de tudo para atrapalhar ele, ele vai crescer do mesmo jeito. Amém? Do mesmo jeito. O primeiro culto que o meu pastor me deu para pregar, quando eu era obreiro, pessoal, ele me deu o primeiro culto, foi num sábado, meio-dia. E os pessoal olhava para mim e falava, não vai vir ninguém. Começou a vir um monte de gente. Aí meu pastor me deu o culto de sábado à noite. Aí o culto cresceu. Daqui a pouco ele me deu terça, me deu quinta, me deu sábado, me deu todo dia. Quando ele não pregava, era eu que pregava. Aí, glória a Deus, eu estava abençoado. Um dia ele chegou para mim, eu cheguei para ele e falei, pastor, eu vou entregar essas reuniões, se o senhor me der a bênção, eu quero abrir uma igreja lá no bairro onde eu moro. Que lá não tinha, ele falou, pode abrir. Irmão, comecei na garagem da casa do meu pai. Já contei essa história para vocês várias vezes, tinha barata, o meu pai criava galinha do lado, quando eu falava, dá glória a Deus, o galo cocoricó, era assim. Posso falar para você, irmão? Olha para o pastor Alex, era feio, desculpa eu falar, era feio, pobre, fedido, cheirava mal. Um dia meu pastor foi lá fazer um culto, eu falo isso aqui para você, eu fiquei com uma vergonha, porque estava chovendo, e a chuva já tinha parado lá fora, mas dentro da igreja não tinha parado. E eram os irmãos puxando cadeira branca para um lado, puxando cadeira branca para o outro, era desse jeito, irmão. Mas posso falar para você, encheu, porque Jesus estava ali. Agindo Deus, quem vai impedir, irmão? Era feio, era pequeno, mas o povo sabia, se eu for lá eu vou ser curado, se eu for lá o demônio vai sair. Para disso, irmão. Já falei para vocês, quando Davi cometeu aquele pecado, não o da Batseba, o outro, quando ele fez a contagem de Israel, o profeta Gade foi lá e levou para ele, você tem 3 escolhas. Deus está escolhendo, está falando para você escolher 3 castigos. Ou você vai passar 3 anos de fome, ou vão ser 3 meses de guerra e os seus inimigos vão vencer você, ou então 3 dias de praga. Davi disse assim, eu estou em grande aperto. Mas eu quero ficar na mão de Deus, não na mão dos homens, porque eu sei que a misericórdia de Deus é grande. Davi sabia, o segredo do sucesso é estar na mão de Deus. Só que você escolhe estar na mão do homem.
Ah, é o fulano que me atrapalha. Ninguém me atrapalha. Se tem alguém me atrapalhando, sou eu. Não é nenhum de vocês, não é minha esposa. Se eu não vencer na vida, a culpa não é de vocês, é minha. Porque eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Se Ele agir, quem é que pode impedir? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Lindo que eu vou falar para vocês, irmão. José, olha que bonito. Depois de toda aquela coisa que ele passou, dos irmãos, da escravidão, quando Deus o exaltou e ele se tornou soberano do Egito, governador das terras do Egito, e os irmãos dele foram se encontrar com ele, a Bíblia diz que ele, primeiro, testou o arrependimento dos irmãos. Quando ele viu que os irmãos dele estavam arrependidos, ele se deu a conhecer. Ele se revelou, ele olhou para os irmãos e disse: eu sou José. E os irmãos ficaram assim, de queixo caído. Que José, o nosso irmão que a gente traiu, que a gente vendeu, jogou no buraco, mandou para ser escravo. José disse, é Gênesis 41. 41? Não, está aqui, eu coloquei aqui no meu esboço aqui para não falar errado para vocês. É Gênesis capítulo 45. Eu coloquei só o versículo 8. Ele diz assim, olha que lindo, Gênesis 45, 8. Ó, assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Gente, eu acho isso forte demais. Mas Deus que me tem posto por pai de Faraó. José não olhou para os irmãos dele e disse, foram vocês que me mandaram para cá. Ele disse, foi Deus que me mandou para cá. Em momento algum, José aceitou que a vida dele estivesse na mão dos irmãos. Não são seus irmãos que determinam o seu futuro. Não é sua família. É Deus quem determina o seu futuro. A minha vida não está na mão do homem. A sua vida não está na mão do homem. A nossa vida está na mão de quem? De Deus. Então pare de colocar outros deuses diante de você. Colocar o homem diante de você. Ah, eu nunca vou vencer na vida porque o pastor Alex não gosta de mim. Para com isso, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero terminar lendo o Salmo 100. Eu sei que eu falei bastante, irmão, mas eu quero terminar lendo o Salmo 100. Diz assim, ó, celebrai com júbilo ao Senhor. Versículo 1. Por favor, Salmo 100. Isso. Versículo de número 1. Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Versículo 2. Apresentai-vos a Ele com o quê? Pastor, como que eu vou ter alegria? Como que eu vou servir a Deus com alegria? Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Você quer ter alegria? É só você saber que Ele é Deus. Mas tem hora que você parece que não está sabendo, irmão. Quando você sabe que Ele é Deus, você não teme. Diga glória a Deus. Irmãos, vamos orar porque Ele é Deus. Amém? E hoje todo mundo vai sair daqui com a bênção. Quem vai sair daqui abençoado? Diga, eu vou. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem de pé, minhas irmãs, meus irmãos. E hoje você vai sair daqui livre daquilo que te oprime, daquilo que te atrapalha. Você vai sair daqui curado, liberto, salvo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Levante as suas mãos, minha irmã, levante as suas mãos, meu irmão, nesse momento. Em nome de Jesus. E pela fé você vai receber o poder de Deus agora. A unção dele vai descer na sua vida. E vai arrancar, vai destruir a doença. Vai destruir o mal que te oprime, essa tristeza que está no seu coração, esse mal que está na sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo Senhor ter nos trazido aqui hoje. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe para fazer essa obra linda, essa obra tremenda. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor nos trouxe aqui para nos dar vitória e o Senhor vai nos dar vitória grande. Todos que estão aqui vão sair daqui abençoados, eu creio. Levante as suas mãos e comece a fazer a confissão da fé agora. Comece a dizer, eu sei que Deus é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala isso, irmão. Agindo Ele, agindo Deus, quem impedirá? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é Deus e não há outro. Oh, glória a Deus, aleluia. Louve a Deus, irmão, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Comece a dar glória a Deus. Comece a dar glória ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, obrigado. Eu creio que a unção do Senhor está aqui. Eu creio que o poder do Senhor vai descer nesse lugar agora. Como ministro da palavra de Deus, eu digo: todo mal que está oprimindo essa pessoa, todo mal que está dominando esse homem, essa mulher, fazendo essa pessoa sofrer, eu digo agora: vai sair dessa pessoa. Vai sair todo espírito de enfermidade, vai sair todo espírito de sofrimento agora, em nome de Jesus. Levante as mãos e diga: Senhor Deus, abençoa agora, coloca agora nas minhas mãos o fogo de Deus, o poder de Deus, para destruir toda enfermidade, toda doença, para arrancar todo mal, em nome de Jesus. Irmão, coloque as mãos sobre a sua cabeça agora, Pai, e eu quero a unção do Senhor entrando e passando em cada vida, do alto da cabeça à planta dos pés, e em nome do Senhor Jesus, eu digo agora: todo mal que está oprimindo essa pessoa, toda enfermidade, toda doença, o mal que aos olhos do médico é incurável, o problema que aos olhos da medicina não tem solução, eu digo agora, em nome de Jesus: mal abandone essa pessoa, saia da vida dele, saia da vida dela agora. Vai sair essa infecção, essa alergia, o vírus, a bactéria, eu digo: vai morrer esse vírus, vai morrer essa bactéria hoje. Essa bactéria resistente, que resiste aos antibióticos, e a ferida não fecha, não cicatriza, eu digo: saia, em nome de Jesus, agora, agora, vai sair esse mal, vai sair essa obra do diabo, e vai começar a sair da família dessa pessoa, da casa dela. Determine agora, meu irmão, determine agora, diga: sai da minha casa, sai do meu marido, da minha esposa, do meu filho, vai mandando embora todo mal. Meu Deus, o fogo do Senhor está descendo, está queimando agora, e vai queimar o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, que fizeram contra essa pessoa, que fizeram contra essa vida. Eu digo: todo mal, agora, saia. Vai saindo, vai mandando embora, irmão. Vai tirando as mãos da sua cabeça e vai jogando lá na rua agora. Todo mal, vai embora. Sai, toda opressão, vai saindo. Irmão, manda embora agora essa vontade que você tem de fazer o mal. Repreende agora, diga: sai de mim os maus pensamentos, pensamentos de morte, de suicídio, o desejo de se prostituir, o desejo pelo vício. Diga: saia. Vai saindo toda a perturbação, vai embora, saia, joga lá para a rua, diga: sai agora, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Levante as mãos, seja livre, seja curado, seja sarado para a glória de Deus. E você pode adorar a Deus agora. Você pode dar glória a Deus, meu irmão. Você pode dar glória a Deus, minha irmã. Pode adorar a Deus agora. Hoje é o dia do Espírito Santo. E você pode ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Deus agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ori balaba shuri balabala canturiandolo me clama na labalaba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o único Deus. Não há outro como Ele. De balaba siribiandolo me canta laba shuri andalaba. Aleluia, diga glória a Deus. Obrigado, Pai querido. Meu Deus, nós temos a certeza da vitória. O Senhor é conosco. E todos, meu Deus, que oraram comigo nessa manhã,
recebem a bênção, recebem o milagre, em nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Levante as mãos e diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Olha, você que tem participado conosco das nossas reuniões, e o Senhor Deus tem falado ao seu coração. Eu quero deixar uma palavra especial para você aqui agora. O livro do profeta Isaías, no capítulo 31, o verso 1 diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Qual é o problema de buscar os cavalos e os cavaleiros? É que todo aquele que se estribar é apoiar em qualquer coisa desse mundo, mais cedo ou mais tarde vai acabar se decepcionando. Talvez você que está recebendo essa mensagem agora, você diz: pastor, eu estou tranquilo, eu tenho condições de buscar os melhores médicos que o dinheiro pode pagar. Mas eu quero te dizer que mesmo o melhor médico que o dinheiro pode pagar, o melhor hospital que o dinheiro pode pagar, ele tem o seu limite. Chega o dia que o melhor médico olha e diz: olha, não posso fazer mais nada. E talvez você vai dizer: não, mas eu tenho dinheiro para pagar o tratamento. E ele vai dizer: não, a questão não é ter o dinheiro para pagar o tratamento. A questão é, não existe tratamento. Não existe remédio. Toda pessoa que se estriba, se apoia em qualquer sabedoria ou força desse mundo, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar decepcionada. Mas aquele que busca a sabedoria que vem de Deus, aquele que põe a sua confiança no Senhor, esse jamais será abalado, jamais ficará decepcionado. Por quê? Porque para o nosso Deus não há limite. Não há doença que Ele não possa curar. Não há família que Ele não possa restaurar. Você não é um caso perdido. Para Deus, para os homens talvez você seja, mas para Deus você não é. Agora, há uma condição: você precisa buscar a Deus. O profeta Isaías disse, olha o que diz, capítulo 31, versículo 1, a última parte, diz assim, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Está na hora de você atentar, de você prestar atenção no Santo de Israel, de você buscar ao Senhor. Busque a Deus, porque em Deus tem solução para você. Olha, deixa eu falar, você já é um patrocinador? Você tem sentido de Deus a chamada para ser alguém que vai manter esse ministério através das suas ofertas? Porque o patrocinador é isso. É alguém que mensalmente faz uma doação, e a doação não tem um valor estipulado. A doação é aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus fala ao seu coração. Algumas pessoas ele pode pedir para fazer uma grande doação. Outras talvez vão começar com algo pequeno, mas sendo fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito, tá bom? Olha, você quer se inscrever como patrocinador? Aqui do Rio de Janeiro, nosso telefone, você que é do Rio de Janeiro, o telefone é o código de área 21, tá bom? O número 2141-3510. Tem outros, mas deixa eu deixar esse para você. 2141-3510. Você liga e se inscreve como patrocinador. Em São Paulo, você vai discar o código de área 11, o número 3181-9022. 3181-9022 é o número para você se inscrever como patrocinador, tá bom? Eu sei que muitas pessoas vão me assistir pela nossa TV. Deixa eu falar uma coisa, decora esse número aqui, 0800 201 4000, 4000, 0800 201 4000, ou então o 3265 5000, 3265 5000, código de área 21. Por que eu estou falando para você decorar esse número? Para você dar para os seus amigos, para você indicar para a sua família, para você dizer: olha, eu tenho a nossa TV. Se você está assistindo esse culto pela nossa TV, você vai dizer: eu tenho a nossa TV, a TV da família, e eu não me arrependo. É só programação limpa na minha casa, é a palavra de Deus 24 horas à minha disposição, é a cura, é a solução o tempo todo à sua disposição. Indique para mais alguém, porque alguém vai aceitar o seu convite, vai colocar a nossa TV em casa e vai ser muito abençoado, tá bom? Olha, para todos que participaram conosco desse culto, que o Senhor Jesus visite você com graça e poder, e você seja muito abençoado em nome de Jesus. A paz para todos. Todos os dias eu vou